Bem-vindo a mais uma aula no nosso canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 33 até Mateus capítulo 5, versículo 45. Também vamos ver hoje uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é por que que o ímpio prospera? Por que que aquela pessoa que não crê em nada, muitas vezes tem todas as portas financeiras abertas para ele? Então a gente vai ver alguns motivos de por que isso acontece. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações. E também, se você está me assistindo de Cuiabá, Mato Grosso, se você mora em Cuiabá e gostaria de fazer parte ou participar dessas aulas presencialmente, toda segunda-feira à noite, às 19h30, eu dou essa mesma aula presencialmente. E é uma chance boa para tirar dúvidas e conversarmos sobre o conteúdo. Se você tiver interesse, me manda aqui no WhatsApp que aparece na tela, me manda o seu contato dizendo que você tem interesse em participar presencialmente e eu te mando a localização, ok? E por último, se você sentir no coração de contribuir com essa obra, me ajudando com o custo de gravação no estúdio, use aqui o QR Code para contribuir, amém? Vamos então à aula de hoje. Mateus capítulo 5, versículo 34 e 35. Jesus continua: mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Mateus 5, 36, 37 diz assim: e não jure pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui Jesus nos chama a atenção para sermos pessoas de palavra, pessoas que são honestas no seu trato, seja no âmbito financeiro, seja conjugal, seja familiar. Nós temos que ser pessoas que tenham a palavra sim, sim e não, não. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí eu te pergunto, mas então, a pessoa me bate na cara e eu devo oferecer a outra face? Não posso me defender, Afonso? Aqui Jesus não está falando de tapa na cara, de tapa físico na cara. É uma expressão que no grego a palavra face direita é dexian, e a palavra que é traduzida como dê a outra face é stephon. Então vamos ver aqui do lado a parte grega do original. Vamos ler novamente. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, aí veja ali embaixo no grego, dexian, quer dizer honra. A face direita, na verdade, é a palavra dexian, que quer dizer honra. Ofereça-lhe também a outra. A outra aqui significa virar, dar as costas, que é a palavra stephon. Então, dexian quer dizer honra, e stephon, em grego, quer dizer dar as costas, virar as costas. Então, aqui o que Jesus está dizendo não é literalmente se você tomar um tapa na cara, você deve dar a outra face. Aqui Jesus está dizendo, se alguém ferir a sua honra, que era algo muito comum na época de Jesus, até pouco tempo na Idade Média, era muito comum a pessoa defender a honra da sua família, do seu clã, defender a honra do homem da casa. Então aqui Jesus está dizendo, se alguém ferir a sua honra, falar alguma coisa mal de você, levantar mentiras contra você, danificar a sua imagem, dê as costas, não se importe, porque a Deus pertence a vingança. Então é isso que Jesus está dizendo, não estamos falando literalmente de tapa na cara, mas estamos falando de honra e de virar as costas. Então, se alguém ferir o seu dexian, a sua honra, que aqui é traduzido como a face direita, ofereça-lhe a outra face significa vire as costas, não dê importância àquilo, que é a palavra stephon, da segunda parte aqui do grego. Amém? Continuando a leitura, Mateus 5, 40, 41, diz assim, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Então aqui Jesus está reforçando
o que ele acabou de dizer sobre a face direita e dar a outra face, que é: se ferirem a sua honra, vire as costas, não se importe com isso, a Deus pertence a vingança. Da mesma forma, se alguém quiser te fazer mal, mesmo que você tenha todo o direito, mas a pessoa te processa e quer tirar alguma coisa de você, você não deve querer retrucar, querer fazer justiça com as próprias mãos. Nós cristãos, nós temos que entender que a justiça vem de Deus e nós devemos orar por essas pessoas que nos perseguem. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Uma curiosidade também sobre essa passagem de andar uma milha é, como vocês veem aqui ao lado, uma imagem do recrutamento forçado, que era parte da lei romana. Pela lei de Roma, todas as pessoas que eram subjugadas pelo Império Romano, no caso aqui os judeus eram dominados aqui pelo Império Romano, toda vez que os soldados estavam voltando da guerra ou de algum treinamento e vissem alguns súditos, vamos chamar assim, do Império próximo, eles tinham por lei o direito de dizer: você vem aqui, pega meu escudo, minha espada, pega aqui toda a minha tralha, que é pesada, e carrega aqui para mim, porque eu estou cansado. Então isso era uma lei que Roma tinha e que todos conheciam. E é por isso que Jesus está dizendo aqui sobre andar e vai com ele 2 milhas e não uma. Porque a lei dizia que o soldado romano podia forçar aquele súdito a carregar apenas 1 milha. Depois de 1 milha, ele não tinha mais obrigação, aquele súdito não tinha mais obrigação de carregar a tralha dos soldados romanos. Então aqui Jesus está dizendo: vá um passo a mais. Mostre que você não está fazendo isso por causa de uma lei, mas você faz isso por amor àquele soldado, por amor àquela vida. E isso vai fazer com que os soldados olhem para vocês de forma diferente e veja que há uma diferença em vocês, cristãos. Então é isso que Jesus está dizendo, porque era parte da lei romana andar mais apenas 1 milha. E Jesus está dizendo: ande com ele 1 milha a mais, ande com ele 2 milhas. Isso para mostrar que nós temos amor pelo próximo. Amém? Continuando então, Mateus capítulo 5, versículo 42, diz assim: dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui, mais uma vez, Jesus está mostrando que mais importante é as coisas espirituais do que as coisas materiais. Então, mesmo que a pessoa queira te pedir um dinheiro emprestado, se você tem, seja feliz em poder ajudar o próximo. É isso que Jesus está passando aqui para os discípulos. Amém? Continuando então, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Essa era a lei de Moisés. Mas eu lhes digo, então Jesus está criando uma lei 2.0 agora, uma lei melhor. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre o mal e o bom, e derrama chuva também sobre o justo e os injustos. Como assim, Afonso, Deus faz raiar o sol e derramar a chuva sobre os maus e os bons? Não entendi essa colocação. Primeiro, vamos entender o que sol e chuva significavam na época de Jesus. Veja aqui na imagem, o sol significa trabalho árduo, porque todos, praticamente 99% da população era agrária, e todos eles sabiam muito bem que o sol era uma coisa que dificultava muito o trabalho. Era uma região muito quente no mundo, né, o Oriente Médio. Então ali na colheita e nas plantações a pessoa estava com aquele sol, né, na cara. Então o sol aqui quer dizer uma coisa negativa, uma coisa árdua, uma coisa desagradável. Veja aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 19, como isso se reflete aqui nesse capítulo. Aqui diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aqui Deus está dizendo suor. Suor é por causa do calor do sol. Então o sol traz suor, que é esforço, que é trabalho, que é algo desagradável. Então Deus faz o sol, algo desagradável, surgir sobre o justo e sobre o ímpio, sobre o bom e também sobre o mal. Já a chuva, como vocês veem aqui nessa imagem, ela é um símbolo de bênção, porque quando chovia da forma, da quantia correta no ano,
todas as lavouras estavam garantidas, então comida estava garantida para todo mundo. A chuva também trazia um refrescor, já que essa região do mundo é muito quente, né, no Oriente Médio. Então, o calor simboliza alguma coisa má, dificuldade, coisa ruim, o sol. E já a chuva simboliza uma bênção, alguma coisa boa que Deus está trazendo. Aqui Jesus está dizendo que Deus traz a dificuldade e as bênçãos para os justos e injustos, para o bom e para o mal. Não há acepção de pessoas. Todos nós, nessa terra, sendo bons ou maus, nós vamos passar por dificuldades e vamos também ter bênçãos. Ou seja, vamos ter dias de sol e dias de chuva. Tá, mas aí você me pergunta, mas Afonso, por que Deus abençoa o ímpio e o justo da mesma forma, igualmente? E por que há desastres para ambos? Por que acontece coisas ruins, catastróficas para ambos, o justo e também o ímpio, o que não crê? Esse questionamento tem mais de 5.000 anos. Vamos ver aqui em Jó, capítulo 21, versículo 7. Jó viveu aproximadamente 5.000 anos atrás. E ele questiona a Deus isso. Olha o que ele diz aqui, Jó 21, 7. Por que vive os ímpios? Aqui Jó está questionando por que eles estão vivos. Por que o Senhor mantém eles vivos, Deus? Por que o Senhor não mata eles? Eles são ímpios, eles não creem no Senhor, eles não seguem o teu mandamento. E aqui Jó continua. Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Chegar à velhice naquela época era uma bênção. Por que eles recebem essa bênção de viver muitos anos e aumentar o seu poder? Veja aqui também o que Jeremias diz. Jeremias capítulo 12, versículo 1. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz? Então aqui Jeremias viveu 700 anos antes de Cristo. Então Jó, há 5.000 anos atrás, já questionava. Jeremias, há 2.700 anos atrás, já também questionava essa questão. Então hoje a gente vai fazer um pequeno estudo sobre o porquê que os ímpios prosperam e porquê que muitas dificuldades vêm sobre os justos. Para melhor entender isso, primeiro nós vamos quebrar em duas perguntas. A primeira pergunta é, por que Deus permite que o ímpio prospere? Primeiro a gente vai responder isso. E a segunda pergunta é, por que Deus permite que o sofrimento venha sobre os justos? Também vamos responder essa pergunta. Lembrando que eu não consigo explicar todos os casos que acontecem no mundo, na história inteira. Mas aqui eu vou trazer alguns motivos do porquê que isso acontece. Então vamos ver o primeiro aqui. Por que Deus permite que o ímpio prospere? Essa é a primeira pergunta. Para você, eu tenho 3 motivos que eu quero trazer hoje. Existem mais, mas eu irei explorar 3 motivos aqui. O primeiro motivo é astúcia. Astúcia. Deus dá oportunidade de prosperar para ambos. Porém, os ímpios são mais astutos. Isso o próprio Jesus disse. Então vamos ver aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 8, o que Jesus disse. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo, diz Jesus, quem são os filhos desse mundo? São os ímpios, os que não creem em Deus. Os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz, que somos nós. Nós somos chamados de filhos da luz. Alguns exemplos da astúcia que é usada pelos filhos desse mundo, que muitas vezes nós, filhos da luz, não aceitamos usar esse recurso, vamos chamar assim. Vamos ver aqui alguns exemplos da astúcia que os filhos do mundo usam, que os filhos da luz rejeitam, que nós como cristãos não aceitamos fazer. Veja aqui na imagem 3 exemplos. O primeiro é a revista Veja, que conta a história do Lava Jato, que todos nós presenciamos, e aqui diz a queda do príncipe dos empreiteiros. Então, esse que era o Marcelo da Odebrecht, que ficou famoso por superfaturar, né, as obras todas do governo, antes da casa dele cair, antes de tudo isso vir à tona, ele ganhava muito dinheiro e estava prosperando grandemente. Então muita gente poderia estar olhando para ele e dizer, esse cara não é um temente a Deus, ele não é uma pessoa que tem temor a Deus, que busca as coisas espirituais. Por que ele prospera? Por que Deus permite que ele prospere?
mas a gente sabe hoje que é por causa dessas astúcias, dessas irregularidades, ilegalidades que eles fazem, que nós não aceitamos fazer. Então, muitas vezes, nós não prosperamos e vemos um outro prosperar porque esse outro que está prosperando, ele está fazendo coisas ilícitas. Veja aqui outro exemplo, que é droga, venda e compra de drogas, dá muito dinheiro, coisa que os filhos da luz não fariam. Muitos prosperam hoje e você não vê que é por causa das drogas, mas muitas vezes tem por trás vendas de drogas, tem por trás todo um comércio ilegal que não aparece na frente e a gente fica sem saber por que Deus permite que essa pessoa, que essa empresa prospere. Outro é máfia. Como vocês veem aí na imagem, máfia também é um jeito muito rápido de ganhar dinheiro. Tem a máfia italiana, a máfia chinesa, existe aqui no Brasil, né, o Comando Vermelho, que é uma forma de máfia, é um crime organizado. Então todas essas pessoas, políticos, que muitas vezes têm acordo com esses bandidos, eles estão prosperando e às vezes a gente questiona, mas por que eles estão prosperando? E muitas das vezes não é todas as respostas, não são essas as respostas para todos os casos, mas muitas vezes é porque eles estão fazendo coisas ilícitas, coisas que nós, filhos da luz, não aceitaríamos fazer. O segundo ponto é o trabalho duro. Trabalho duro traz resultados. Se o ímpio se empenha, ele conquista também. Muitos cristãos não querem trabalhar duramente, arduamente, né? Infelizmente, isso é verdade. Muitos cristãos querem viver às custas da igreja, às custas de doação, às custas de ajuda, né, do pastor ou do padre. E, na verdade, o filho desse mundo, ele entende que ele tem que correr atrás e ele tem que trabalhar duro para poder vencer na vida. Não estou dizendo com isso que cristãos não trabalham duro, estou dizendo que, infelizmente, há muitos que se acomodam na igreja e querem viver à custa de doação dos irmãos. E isso é uma coisa que dá essa diferença de por que o ímpio às vezes prospera e o justo não. Vamos ver aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 23, diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Veja aqui em Provérbios 28, 19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão. Quer dizer, irá conseguir muito pão, muitos trigos, né? Mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Então, os que se associam a pessoas ociosas, que não querem trabalhar, querem viver às custas do governo ou da igreja, esses vão somente levar à pobreza. Veja aqui essa imagem desse índio tomando Coca-Cola, e isso nos traz uma reflexão, que hoje, não digo em aldeias indígenas, porque hoje tem pouquíssimas aldeias indígenas que não conhecem a civilização e essas que não conhecem da civilização ainda não têm Coca-Cola. Mas o que eu quero dizer com essa imagem é que a Coca-Cola ela é tão bem difundida que ela está em locais que nem o evangelho ainda entrou. Como vamos supor, na Coreia do Norte, na China, em alguns lugares do Irã, Paquistão, onde há perseguição de cristãos, a Coca-Cola, que é um produto de uma empresa humana, que não é uma empresa que vai atrás de bens espirituais, mas sim só de bens materiais, ela tem essa astúcia de se infiltrar em todos os lugares. Em qualquer lugar do mundo que você vai, provavelmente você vai encontrar uma Coca-Cola. Mas nem sempre você vai encontrar uma Bíblia ou encontrar cristãos. Então aqui mostra a astúcia do homem do mundo, né? Versus o homem da luz, que somos nós, que não temos muitas vezes essa astúcia. O terceiro motivo é a falta de regras morais. Então os ímpios têm muitos meios de prosperar nesse mundo que os justos não têm. Os cristãos seguem regras morais que os ímpios não seguem, que eles muitas vezes nem conhecem, né? Que é o mesmo caso que eu falei ali no início com o Marcelo da Odebrecht, que não seguem regras morais. Se tiver que roubar, se tiver que repassar um dinheiro para algum político superfaturar, a gente vai fazer. Então, eles não seguem essas regras morais da Bíblia que nós seguimos. Alguns exemplos são, como vocês veem aqui na imagem, enganos e mentiras. Eles não têm problema nenhum de enganar, de passar a perna, de deixar de pagar o que deve.
de mentir sobre uma promessa. Já nós, filhos da luz, nós procuramos sempre manter as nossas palavras, sim, sim, não, não, como Jesus ensinou. Outro exemplo é esquema de corrupção. Muitos entram em esquemas de corrupção, coisa que nós, filhos da luz, nos recusamos a entrar. Outro exemplo é trocas de favores ilícitos. Um outro exemplo é exploração de outras pessoas. Muitas empresas conseguem fazer um preço bem baixo dos produtos, camisetas, café, comida, seja o que for o produto, conseguem fazer um preço lá embaixo porque usam mão de obra escrava em outros países. Às vezes os produtos são produzidos em países como Índia, como China, como Paquistão, Bangladesh, onde há uma escravidão de mão de obra infantil. Então, por isso que os produtos ficam pequenos, eles conseguem uma margem maior e conseguem prosperar. Outro exemplo é tráficos, né? Tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, coisas que nós, filhos da luz, jamais faríamos, o ímpio faz. Muitas vezes ele não está diretamente fazendo isso, mas ele tem acordos com quem faz e isso faz com que ele prospere nesse mundo. Um outro exemplo também, como vocês veem aí na imagem, é pacto com o diabo. Muita gente faz pacto com o diabo, principalmente atores, atrizes, cantores, pessoas que vivem nessa mídia, né, vivem fazendo shows e filmes. Então veja aqui alguns exemplos. A Luísa Sonza é um exemplo que tem um pacto com o diabo, ou acredita-se que ela tenha. Ivete Sangalo, Madonna, são pessoas que buscam no mundo espiritual vender a alma, vender tudo que tem para ganhar aquele sucesso, para ter aquela prosperidade. Muitas vezes nós cristãos olhamos e falamos: nossa, eu conheço uma irmã da igreja que canta melhor do que a Ivete Sangalo. Por que a Ivete Sangalo prospera e ela não consegue prosperar? Então muitas vezes há um pacto demoníaco por trás. Ou muitas vezes há, como foi falado aqui, coisas imorais, ilícitas sendo feitas por trás. Por isso que a gente, muitas vezes, não prospera igual os filhos desse mundo. Para não dizerem que eu estou achando que essas pessoas têm pacto com o diabo, eu trouxe aqui para vocês algumas reportagens. Veja aí na imagem, essa primeira aí é uma reportagem sobre a Luísa Sonza, de uma acusação de que ela possivelmente fez um pacto com o diabo. Veja aqui outra notícia sobre a Xuxa e a Ivete Sangalo, também mesma acusação dizendo que provavelmente elas têm um pacto com o diabo. Veja essa outra reportagem aqui da Madonna, que faz um post misterioso de rituais e seguidores a chamam de bruxa. Então por que fazer posts rituais? Por que fazer videoclipes de músicas com cobras e velas, encenando o diabo, encenando chifres? Muitas vezes é porque elas têm que fazer isso, porque é parte do pacto que elas fizeram com o diabo. Então muitas vezes a gente não entende por que ela foi tão agressiva ali, por que está numa banheira de sangue vestida com 2 chifrinhos. Às vezes é o que o diabo exige que ela faça. Ela precisa fazer isso para manter aquela fama, manter aquela prosperidade. Então o primeiro ponto que nós vimos aqui é por que Deus permite que o ímpio prospere. Então esses exemplos foram dados para mostrar por que muitos ímpios prosperam, enquanto que outros justos não prosperam. É claro que esses não são os únicos argumentos, existem mais argumentos, mas eu trouxe apenas esses 3 para não ficar um vídeo muito extenso. Agora, a segunda pergunta: por que Deus permite que o justo sofra? Essa é outro lado da moeda. O primeiro lado é por que o ímpio prospera, nós já falamos, e agora é por que o justo sofre. Ele não só às vezes não prospera, mas ele sofre. Aqui eu trago para você também 3 motivos. Existem mais, porém hoje eu irei trazer para vocês apenas esses 3 motivos. O primeiro aqui são riscos ignorados. Muitas vezes temos consciência de que algo pode um dia dar errado, mas mesmo assim nós ignoramos aquilo. Veja aqui nessa imagem ao lado, essa é a enchente que teve no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas ali eram justas, pessoas tementes a Deus, que sofreram e perderam suas casas, seus bens, por causa do rio que subiu, né? que inundou parte da cidade. Mas muitos deles já sabiam que aquele rio poderia um dia inundar, e mesmo assim eles estavam naquele local, eles arriscaram
né? Eles sabiam do risco, mas arriscaram. Ah, mas Afonso, ele não tem condições de ir para outro lugar. Eu entendo, tudo bem, mas isso não anula o fato de que ele sabia que esse era um risco que um dia aconteceria. Não é uma tragédia, é uma tragédia, mas não é uma coisa assim totalmente impensável, é uma coisa que poderia um dia acontecer, como de fato esse rio já transbordou em outras épocas na história. Veja aqui essa outra imagem, que é uma casa construída num lugar impróprio, em cima de um barranco que já está quase praticamente caindo. Essa pessoa que mora nessa casa pode ser que seja injusto, um temente a Deus, mas ela sabe que ela está correndo um risco. O ideal é ela tentar mudar de local, né? Mudar dali para um outro lugar. Ah, mas não tem condições de mudar. Tudo bem, mas saiba que você está correndo um risco. Não é Deus pesando a mão, não é Deus te castigando, mas é porque você está ignorando um risco eminente, um risco que dá para ver que um dia pode acontecer. Veja aqui também essa outra foto, que é um terremoto destruiu todos esses prédios. Muita gente mora em locais que é conhecidíssimos de acontecer um terremoto pelo menos uma vez por ano, como lugares na Califórnia, no Japão, entre outros lugares do mundo que as pessoas às vezes moram lá sabendo que existe esse perigo, mas elas arriscam. Então, mais uma vez, pode ser que haja justos morando nesses lugares e que um dia o terremoto vem e tira tudo que ele tem. Mas ele correu aquele risco, ele sabia daquilo. Não é Deus pesando a mão, não é Deus castigando. Muitas pessoas falam isso. Ah, se houve um terremoto e sua casa caiu, se houve uma enchente e levou tudo que você tinha, é porque você está em pecado, é porque Deus não está com você. Não tem nada a ver com isso. Muitas vezes são riscos ignorados que a pessoa sabe que tem, mas ela não tem condições de sair daquele local, ou ela não quer sair daquele local, e um dia pode acontecer, como de fato aconteceu em muitos locais. Veja aqui também essa foto de Veneza, na Itália. Ela tem um problema sério de enchente e a cidade está, a cada ano, afundando alguns centímetros. Isso já é um estudo feito, cientificamente provado. Então você compraria uma casa em Veneza? Eu vou gastar tudo que eu tenho, vou comprar em euro uma casa em Veneza, porque meu sonho é morar lá, e Deus vai me ajudar porque eu sou uma pessoa justa, eu não vou perder nunca esse investimento que eu fiz lá. Você não está sendo sensato, porque na verdade existe um risco atrelado ali. Todo mundo sabe que há enchentes, as enchentes trazem danos para sua casa, danos para os seus móveis. Ali todo mundo sabe que Veneza um dia vai desaparecer porque ela está afundando. Então são riscos que são ignorados. A pessoa arrisca, esquece que ela está arriscando, aí vem a tragédia e fala que Deus que é o culpado por aquilo. Então muitas das tragédias, muitas dos problemas e dificuldades que vêm sobre nós justos, muitos deles, não são todos, mas muitos deles são riscos ignorados. Vamos ver aqui o segundo motivo. O momento de disciplina de Deus com seus filhos. Às vezes, o justo passa por uma dificuldade, por um período de dificuldade, porque Deus quer tratar alguma coisa na sua vida. Aí sim é Deus tratando. Não é o caso de riscos ignorados, mas é Deus tratando algum aspecto na sua vida. Como um pai que ama o seu filho, Deus nos disciplina quando estamos errados e precisamos crescer na fé. Ele nos disciplina para crescermos também na fé. O foco de Deus não é criar tesouros aqui na terra, mas sim no céu. Então veja aqui um exemplo, veja aqui na imagem. Essa é uma imagem de quando Jesus conversou com o homem rico. Então o homem rico chegou a Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus falou: cumpra todos os mandamentos da lei. E ele responde para Jesus: desde quando eu sou criança, desde de menino, eu cumpro todos os mandamentos da lei. O que mais falta para eu ser perfeito ou para eu ser salvo, né? Que ele está perguntando. E aí Jesus diz para ele: venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça, ele se entristeceu, o homem rico, porque ele era dono de muitas posses e acabou não cumprindo o que Jesus pediu para ele e se afastou, não querendo aceitar, né, aquela palavra de Jesus. Vamos ver aqui em Mateus 19, 20 e 21. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade.
que me falta ainda? O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vá, venda tudo o que tens, dá tudo que você tem aos pobres e terás tesouro no céu. E vem e siga-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então veja essa foto ao lado, muita gente pensa isso, que Deus é esse velho barbudo, irritado, que está pronto para castigar se você fizer algo errado. Deus não é assim, irmãos. Deus é amor, Deus quer nos ensinar, e como um pai que ama um filho, ele ensina o filho, e às vezes dói. Às vezes é um ensinamento doloroso, mas é necessário para que nós cresçamos na fé, para que nós possamos ajuntar tesouros no céu, como diz aqui. Veja aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz assim: o pai que não castiga o seu filho quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. Então aqui Deus está, muitas vezes, tratando aquela pessoa. Então o segundo motivo de por que às vezes o ímpio passa por dificuldades é porque Deus está tratando alguma coisa específica na sua vida. No caso desse jovem rico, Deus sabia, Jesus, provavelmente a Bíblia não diz isso, mas provavelmente Jesus sabia que no coração ele era muito agarrado às coisas materiais. Ele tinha Mamon, né, o Deus do dinheiro, como Deus dele. E por isso Jesus disse para ele, especificamente: vá, venda tudo, dê aos pobres e me siga. E ele não conseguiu fazer isso. Mas isso não é um mandamento para todos, não é algo que todos nós temos que fazer para ser salvos. Ali é Jesus tratando especificamente com aquele jovem rico. Então, muitas vezes, às vezes não é dinheiro, mas é um outro aspecto da nossa vida que Deus quer tratar, e ao tratar, ele às vezes traz uma dificuldade, não é agradável, é igual tomar um remédio. O remédio é amargo, mas é necessário para que nós melhoremos, nós cresçamos na palavra de Deus. Amém? Terceiro e último motivo são mistérios ocultos de Deus. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus nos traz aquela dificuldade. Às vezes parece uma maldição de Deus, mas são coisas ocultas que nós não entendemos. Que é necessário que nós passemos por isso para crescermos, para entendermos algo, para Deus nos provar, né? Que é o caso de Abraão. Deus mandou Abraão sacrificar o único filho que ele tinha, Isaque. E Abraão, diz a Bíblia, não pensou duas vezes, pegou e foi sacrificar Isaque. E quando ele estava prestes a matar Isaque, o anjo segurou a mão de Abraão e disse: não faça isso, agora eu vejo que tu tens fé em mim. Então, às vezes, Deus quer que você demonstre a sua fé nele. Então, Deus permite certas situações que nos aflinja para que nós cresçamos na fé em Deus. Um exemplo também é o caso de Jó, como vocês veem aí na imagem ao lado. Para quem não está familiarizado com a história de Jó, Jó era um homem muito próspero. Próspero naquela época significava muitas ovelhas, gados, escravos. Ele tinha muitos filhos também, era próspero em tudo. E o diabo desafiou Deus, dizendo para Deus que basicamente Jó só era fiel a Deus porque Deus abençoava e dava coisas financeiras, coisas materiais para Jó. Então Deus permitiu que o diabo testasse Jó. Então o diabo foi, matou todos os filhos de Jó, tirou todas as riquezas dele, deu a ele uma enfermidade que diz a Bíblia que eram feridas sobre todo o corpo de Jó, e mesmo assim Jó se permaneceu no caminho, se permaneceu fiel a Deus. Mas você pode perguntar, se eu estivesse no lugar de Jó, Deus não me falou que isso ia acontecer, mas então eu não sei por que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida. Mas é porque Deus existia um mistério por trás. Jó não sabia que o diabo tinha feito esse desafio a Deus sobre ele. Então, eu não estou dizendo que isso pode acontecer com você, ou que vai acontecer com você, ou comigo, ou conosco. O que eu estou dizendo é que muitas vezes Deus permite aquela dificuldade vir sobre as nossas vidas, ou porque são riscos ignorados, nós mesmos somos parcialmente culpados porque nós vimos o risco e ignoramos, ou é Deus querendo tratar alguma coisa específica na sua vida, como Jesus estava tratando aquele homem rico, mandando ele vender tudo e seguir Jesus, ou é simplesmente um mistério oculto de Deus, como aconteceu com Jó,
como aconteceu também com Abraão. Deus precisava testar a fé de Abraão. Abraão não sabia por que ele tinha que sacrificar Isaque, o único filho que ele tinha, mas ele não pensou duas vezes e obedeceu a Deus. Jó não questionou Deus, ele começa a questionar Deus e Deus revela para ele o porquê que ele está passando tudo isso. Mas muitos de nós não aguentaríamos nem 1 ou 2 dias na situação de Jó. E ele aguentou muitos dias. Então ele é um homem de fé, que conseguiu manter a fé dele viva, apesar de toda essa catástrofe na vida dele. E por último, aqui, como vocês estão vendo na imagem, é a história de José, que foi vendido no Egito. No primeiro passo, ele foi atacado pelos irmãos e os irmãos jogaram ele dentro de um poço seco, porque não sabiam o que iam fazer com ele, se iam matar ou vender ele. Até que passou uma caravana e no segundo quadro aí ele é vendido para uma caravana de comerciantes que levam ele para o Egito. E lá no Egito ele consegue um emprego como escravo. Na verdade não era um emprego, ele era um escravo de um homem influente na cultura egípcia e ele cuidava da casa desse homem. E a mulher desse homem tentou seduzir e tentou levar José para a cama com ela, mas José, temente a Deus, disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, isso não é certo, e se recusou a deitar com aquela mulher, que era a esposa do chefe dele, e ela mentiu dizendo que ele tentou agarrar ela à força, então ele foi preso, que é o número 4 aí nessa imagem. Ele está preso porque ele foi injustamente acusado de tentativa de estupro, né, coisa que não era verdade. No quinto quadro aqui, ele aparece diante de Faraó para revelar um sonho que Faraó teve, porque Deus revelou para José na prisão o sonho que Faraó teve. E Faraó mandou chamar ele para que ele revelasse esse sonho para Faraó. E com essa revelação do sonho, Faraó viu que ele era um homem de Deus e o colocou como segundo mais forte, mais poderoso no Egito. Então, de um escravo, ele foi direto para o segundo mais poderoso do Império Egípcio na época. O Egito na época era como se fosse hoje os Estados Unidos, era o país mais rico, mais próspero. Então, isso aqui mostra também que José, durante esse percurso todo, no percurso que ele estava indo, daquele poço até o Egito como escravo, no momento que ele foi preso no Egito como uma tentativa de estupro, como um estuprador, todos esses momentos ele poderia ter pensado e deve ter pensado: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou temente a ti, mas ele não sabia que existia um mistério por trás. Deus estava preparando ele para que ele fosse o segundo mais poderoso no Egito. Então são coisas que nós não entendemos. Eu vou finalizar essa aula então lendo aqui para vocês em Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que acontece com você, mesmo você sendo fiel a Deus, se algo ruim está acontecendo com você, é temporário. Deus está ou tratando algum aspecto na sua vida, ou é algum mistério que você não entende agora, que você vai entender no futuro. Então tenha fé, continue adorando e buscando a Deus, porque Deus é bom. Por mais que pareça que Deus está permitindo alguma coisa injusta, Deus é justo e Deus é bom. Amém? Chegamos então ao final de mais uma aula, da nossa aula número 10. Nós lemos hoje de Mateus capítulo 5, versículo 33 até Mateus capítulo 5, versículo 45. Não conseguimos prosseguir mais porque nós paramos para fazer um breve estudo sobre o porquê que o ímpio prospera e porquê que o mal, né, vem sobre os justos aqui na terra. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos. Se você mora em Cuiabá, volto a dizer, se você quer participar presencialmente dessas aulas, para ter chance de fazer perguntas e comentários, mande aqui um WhatsApp para mim e eu te enviarei o local onde nós nos encontramos toda segunda-feira à noite. Amém? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, também pode usar o WhatsApp para me mandar essas perguntas e eu, assim que puder, irei responder.
Se você sentir no coração de ajudar também nessa obra financeiramente, aqui está o QR Code, use ele e dê o que o seu coração deseja. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Amém? Então te vejo na próxima aula.